Olá, gente, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo aqui para fazer alguns esclarecimentos e deixar bastante claro a minha posição sobre a questão política da nossa nação nesse exato momento. Primeira coisa que eu quero deixar claro é que você que está me assistindo aí, você não é obrigado a concordar com tudo que eu vou falar, né? E outra coisa também que eu quero deixar claro, que o fato de você não concordar com o que eu vou falar aqui, não quer dizer que você tenha que ficar chateado comigo ou desfazer a nossa amizade ou o nosso relacionamento. Imaturidade é você permitir que divergências políticas interfiram nos seus relacionamentos pessoais. Eu posso discordar de 100% daquilo que você fala e você pensa, e mesmo assim respeitar 100% a tua posição. Isso é democracia e é algo que está muito difícil aqui no Brasil, né? É algo que está muito difícil. Falar o que pensa aqui no Brasil tem sido um problema muito sério, né? Pela ideologia que tem se implantado aqui nessa nação. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu tenho falado, no primeiro turno eu votei em Marina, né? No segundo turno, eu vou votar em Aécio Neves, né? E se tivesse terceiro turno e fosse cachorro versus PT, eu votaria no cachorro. E vou falar para você aqui o porquê da minha posição, tá? Não fica chateado comigo não, meu irmão. Você que ama, você que é PTzete, de carteirinha, de pomponzinho, não fica chateado comigo não, que eu tenho aqui alguns porquês dessa minha posição e respeito a tua posição também, né? Algumas coisas que têm sido trazido, né, principalmente pela turma que apoia o PT, que apoia a Dilma, os crentes. Deixa eu falar uma coisa pra você, os caras estão falando o seguinte, ó: rapaz, eu não vou votar no Aécio porque o Aécio é maçom, e maçom é satanista. Em primeiro lugar que, apesar de discordar da maçonaria, e por ser um cristão, um pastor evangélico, eu não posso afirmar que todo maçom é satanista. Eu não tenho essa informação, eu não tenho domínio dessa informação. Outra coisa bastante importante que eu quero deixar claro aqui, é que você que está falando aí que não vai votar em Aécio porque Aécio é maçom, e no primeiro turno votou em Dilma Rousseff, você é muito incoerente. Porque se para você essa questão de credo religioso fosse tão importante, no primeiro turno tinha dois cristãos, tinha Marina e tinha pastor Everaldo. E você não votou em nenhum, pelo contrário, votou na irmã Dilma Rousseff, né? Na freira Dilma Rousseff, que é uma irmã muito gente boa, né? Da galera dos comunas, dos comunistas, né? Extremista, que não respeita a oposição e que considera todo mundo que pensa o contrário, não como adversário político, mas como inimigo. Então, a sua posição é muito incoerente. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui, que já que nós não temos nenhum cristão, nenhum evangélico nesse segundo turno, o que deve pautar a nossa decisão são as questões políticas em si. Em primeiro lugar, deixa eu falar uma coisa para você. Nós não estamos aqui numa jihad islâmica, de querer cristianizar o Brasil na marra. As cruzadas tentaram isso, não deu certo. O Estado Islâmico está fazendo isso lá com o islamismo e não dá certo. Não adianta a gente querer fazer na marra. Na verdade, a decisão, você não vai votar em alguém porque o cara é crente ou se não é crente. A decisão é muito clara para nós cristãos nesse segundo turno. Nós temos que decidir entre um maçom que de repente pode nos respeitar como cristãos, que apesar de ter crenças e valores diferentes, mas que nos respeitem, ou a gente vai ter que decidir entre uma ateia, meia comunista, simpatizante de terrorista, cujo partido odeia todos os princípios e valores cristãos e que luta violentamente para destroçar e destruir os valores da família.
A questão é essa. A minha questão não é se o Aécio Neves acredita e defende os mesmos valores e princípios que nós cremos. A questão é se o PSDB vai respeitar os nossos princípios e valores, ok? Ninguém é obrigado a viver os princípios e valores que eu tenho, mas o que nós devemos exigir como cristãos é o respeito pelos nossos princípios e valores. Coisa que o PT já provou por A mais B, que não tem um pingo de respeito por nós, cristãos e servos de Deus. Gente, outro fator fundamental, porque eu acredito que o PT tem que sair do poder, é porque a alternância de poder é fundamental para o fortalecimento de qualquer democracia. Meu irmão, o PT já está há 12 anos no poder, meu irmão. Existe uma ditadura de opinião no país hoje, uma coisa horrível, né? Então se nós queremos, pastor, só tem como garantir que o Aécio vai fazer um bom governo? Eu não tenho como garantir nada, que o Aécio vai fazer um bom governo, mas eu tenho dúvidas se ele vai fazer um bom governo. Mas entre ter dúvidas de um futuro bom governo e a certeza de um mau governo que já existe, eu prefiro optar pela dúvida. Eu prefiro optar pela questão da dúvida. O PT, a Dilma, já provou por A mais B que foi uma péssima governante para o nosso país. Queridos, o Brasil, na América Latina, nos países em desenvolvimento, é um dos menores PIBs. Esse ano a previsão é 0,3%. Sabe o que é isso? Um crescimento quase zero, quase recessivo. Nosso país não está bem das pernas, meu irmão. Nós precisamos alternar o poder, nós precisamos enfraquecer esse império petista que se estabeleceu no nosso país, onde adversários políticos viraram inimigos e são perseguidos violentamente. Nós precisamos quebrar essa estrutura que se instalou no nosso país. Que conversa é essa? Em qualquer país de primeiro mundo, um partido político que teve escândalos como Mensalão, sabe? Uma roubalheira absurda no nosso país, sabe? O PT fez isso, os líderes do PT foram condenados, estão presos, né? Outra coisa, Petrobras agora, meu irmão, os caras quebraram a maior estatal do nosso país, gente. Uma estatal respeitada no mundo inteiro, os caras quebraram, sabe? E para a Polícia Federal aceitar a delação lá do cara, 12 anos o cara tinha na chefia da Petrobras, sabe quem indicou? Foi os petistas, eram eles que governavam. Eu não sei, eu não estou aqui, ninguém pode afirmar que Dilma sabia, mas tem uma coisa, tudo isso aconteceu no governo dela e ela é responsável pelo governo, gente. Então, quebraram a nossa estatal. Nós precisamos de mudanças urgentes, né? Outra coisa, outro terrorismo que fazem, vão tirar a Zona Franca de Manaus. Se o PSDB ganhar, vão tirar a Zona Franca de Manaus. Deixa eu falar uma coisa para você, quem foi que disse que é o presidente da República que determina sobre essas situações? Quem decide isso é o Senado e o Congresso Nacional. E, gente, para sua informação, a Zona Franca de Manaus foi prorrogada por mais de 50 anos. Não tem quem tire, está seguro, meu irmão. Nós precisamos de mudança. Outra coisa também, que eu acredito que o porquê que a Dilma não pode ser reeleita. A Dilma foi muito irresponsável. Vou lhe dizer aonde. Rapaz, está tendo um atentado violento lá no Oriente Médio, um grupo chamado fundamentalista, chamado Estado Islâmico. Os camaradas estão matando cristãos à torta e à direita. Os caras estão matando mulheres e crianças inocentes. E aí, a presidente, né, do maior país cristão do mundo, o maior país cristão do mundo, o Brasil, numa coletiva de imprensa, né, ela vai dizer que não apoia a posição da comunidade internacional contra o grupo terrorista assassino de cristãos. Você está de brincadeira, né? Eu vou aproveitar aqui o ensejo e fazer uma sugestão para enviar, né, alguns dos, sei lá, vamos lá, os caras, o José Genuíno, ou então o Zé Disseu, né? Mandar algum dos camaradas lá para tentar mediar essa situação, já que eles têm um tato, um relacionamento tão especial com os terroristas, quem sabe eles não possam intermediar essa situação. Gente, meu voto como cidadão brasileiro
e influente é Aécio Neves 45, para tirar o PT do poder e desestruturar esse império petista que implanta a ditadura da opinião no Brasil. Fora PT, fora Dilma, Aécio 45 na cabeça deles.